nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite maravilhosa na Tua presença, por podermos estar aqui, Senhor, e mais uma vez participar, Senhor, como igreja, em comunhão com os nossos irmãos e celebrar, Senhor, Pai querido, a Tua volta, Senhor, e celebrar, Senhor, a Tua morte de cruz e a Tua ressurreição. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Pai, que nessa noite o Senhor venha perdoar as nossas falhas, que o Senhor venha perdoar, Senhor, as nossas fraquezas, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que o Seu poder se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Nós cremos, Senhor, que a Tua misericórdia, ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, como, Pai querido, pessoas dependentes de Ti. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha usar a minha vida neste lugar, com poder, com autoridade, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Seu nome seja exaltado, Senhor, e que a Tua palavra, ela vá e produza o resultado a qual ela foi enviada, Senhor. Que a semente da Tua palavra venha penetrar dentro de cada coração, que os Teus filhos estejam atentos a ouvir a voz do Teu Espírito, a ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha ministrar nessa noite sobre as nossas vidas, ó Deus. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução, que é o tema do ano, ao qual o Senhor, Ele colocou sobre a vida dos nossos pastores, sobre a vida da nossa pastora. E o tema da mensagem de hoje é reconstruir, é viver um novo começo. Amém? E quando nós falamos de reconstrução, nós estamos falando de construir algo que um dia já foi construído. Quando nós falamos de reconstrução, nós estamos falando em tornar a construir, em reformar algo. E o texto que nós lemos no livro de Esdras, e o interessante é que Esdras, ele foi sacerdote, e Esdras, ele foi escriba. Ele era aquele que escrevia os textos da palavra do Senhor. E Esdras significa auxílio. Jeová ajuda. E o interessante é que o Senhor, Ele levanta Esdras no momento exatamente em que a nação de Judá precisava de auxílio. Porque a palavra de Deus diz que a nação de Judá, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Salomão, ele construiu o templo, ele construiu a cidade de Jerusalém, ele construiu o palácio, os muros. Mas um dia, o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém. Ele levou alguns judeus cativos para a Babilônia. E pela segunda vez, ele invadiu a cidade, só que da segunda vez, ele destruiu o templo, ele destruiu os muros, e ele deixou a cidade completamente devastada e destruída. E eles ficaram 70 anos no cativeiro. Mas a promessa de Deus é que um dia eles voltariam para a casa deles. A promessa de Deus é que um dia eles voltariam para Jerusalém. E o texto que nós lemos é justamente o cumprimento dessa promessa do Senhor. Por isso que no versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Então Jeremias, o profeta Jeremias, já havia profetizado a volta do cativeiro. E despertou o Senhor o espírito de Ciro. Amém? Então eles estavam no fim do cativeiro. E
a palavra do Senhor diz que então eles teriam que voltar para casa, para a cidade de Jerusalém. Só que a cidade estava completamente devastada, completamente destruída, e ali eles têm que começar uma nova construção. Eles têm que começar um novo começo, uma nova história, e reconstruir o templo do Senhor. Quando na verdade o que o Senhor queria do povo era uma reconstrução interior. O Senhor queria a reconstrução da aliança que um dia Ele fez com o povo dele. Então, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele levanta líderes, Ele levanta Zorobabel, é o líder que estaria à frente dessa obra. O Senhor, Ele levanta Esdras, e o povo começa a reedificar a casa do Senhor, que um dia foi destruída. Só que para nós começarmos uma reconstrução na nossa vida, é necessário algumas coisas. E com aquele povo não foi diferente. Por quê? Porque se havia algo ali que foi destruído, para que eles pudessem começar uma reconstrução, eles tinham que remover os entulhos. Eles tinham que retirar os escombros, tudo aquilo que ficou do passado e que naquele momento era impedimento para que algo pudesse ser reconstruído com sucesso. Amém? Vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Eu me lembro que quando eu trabalhava no Center Norte, um tempo o shopping ele teve que ficar fechado, porque disseram que tinham gases embaixo e a qualquer momento o shopping podia explodir. Porque o shopping ele foi construído em cima de um lixão, em cima de restos de coisas. E tudo aquilo que ficou embaixo, com o passar dos anos, se transformou em um gás que podia, a qualquer hora, explodir o shopping. O que eu quero falar nessa noite para você? É que para você viver um novo começo de Deus na sua vida, para que Deus possa reconstruir algo em você, é preciso remover os entulhos. É preciso remover tudo aquilo que possa comprometer a reconstrução verdadeira de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai reconstruir a verdade em cima da mentira. Deus não vai reconstruir o que é limpo e o que é puro em cima do lixo. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é puro, é verdadeiro. O nosso problema é que nós somos assim. Nós queremos muitas vezes tapar o sol com a peneira. Nós queremos varrer a casa e deixar a sujeira embaixo do sofá, embaixo do tapete. Aí a gente olha, está tudo limpo, mas arrasta o sofá para ver. Nós somos assim. Mas eu quero falar para você que Deus não é assim. Quando Deus ele vai limpar uma sala, Ele arrasta o sofá, Ele sacode o tapete, Ele levanta as cadeiras da cozinha, coloca em cima da mesa, para Ele certificar de que tudo vai ficar perfeito.
perfeito. Não adianta querer reconstruir algo em cima de sujeira. Você pode até tentar, mas Deus não vai à frente com essa obra. Primeiro, Ele vai fazer você remover todo o entulho. A palavra do Senhor em João 2 diz assim. Quero ler com você esse texto. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 2. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que fala do milagre que Jesus fez em um casamento. Diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei a água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Jesus está em uma festa de casamento e, de acordo com a tradição judaica, a festa de casamento ela dura muitos dias, 7 dias. E acredito eu que essa festa já estava nos últimos dias, porque o vinho acabou. Mas o vinho acabou numa hora que não deveria acabar. Só que Jesus estava na festa. E a palavra de Deus diz que Jesus pede para os seus discípulos, para os servos, encher as talhas das purificações dos judeus. Essas talhas, elas ficavam na entrada, normalmente do lado de fora, porque os judeus primeiro, antes de entrar, eles se purificavam. Era um ritual. Eles lavavam as mãos e os pés, simbolizando a purificação. Era um costume, era um ritual dos judeus. Eles tinham que fazer isso. Então, antes de entrar naquele ambiente, naquela festa, antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, eles se purificavam com aquelas águas. E aí eu te pergunto, por que Jesus não pediu para encher as que já estavam vazias do vinho? Por que Jesus pediu para encher as talhas da purificação e não aquelas que já estavam cheias de vinho? Por quê? Porque Jesus queria garantir que aquele vinho fosse algo puro. Jesus queria garantir que aquele vinho fosse algo verdadeiro. Vocês estão entendendo? Você quer que Deus reconstrua o seu ministério? Começa removendo o resto.
Começa removendo o entulho. Começa removendo o lixo. Começa removendo o que não presta. Começa removendo a poeira do passado. Aí o Senhor, Ele vai começar a reconstruir algo novo na sua vida. Você quer que Deus reconstrua a sua família, o seu casamento? Começa removendo o lixo. Começa removendo o entulho. Começa removendo a mentira. Porque aí o Senhor vai começar a usar alicerces, vai começar a levantar as paredes, mas em cima da verdade, em cima de algo que é verdadeiro, em cima da palavra dele, não em cima do entulho, não em cima da sujeira, não em cima do lixo, porque Deus é santo e Ele que importa com aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? E eles começaram a reconstrução do templo. E começaram removendo os entulhos. E começaram a reconstruir os alicerces. Esdras 3, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rompendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo das vozes do júbilo de alegria, das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Quando eles começaram então os alicerces, a alegria de ver o recomeço, a reconstrução, uma nova história, a aliança de Deus começa então a ser reconstruída, e o coração deles se enche de alegria. É assim na nossa vida, todo começo, não é? Quando nós nos convertemos, o primeiro amor é gostoso demais. O nosso coração se enche de alegria. Muitas vezes estamos moídos pelas circunstâncias da vida, mas o fato daquele primeiro encontro, daquele primeiro impacto com Jesus, o nosso coração se enche de fervor, se enche de força, se enche de alegria. É assim quando começamos o ministério. É assim quando começamos um relacionamento. O primeiro amor do casal, o namoro. Fica 24 horas suspirando, não é assim? E eles estavam naquela euforia, daquele sentimento, mas existiam no meio deles pessoas que já tinham passado por aquele momento. E eles olharam aquele alicerce, os idosos, e lembravam do templo que Salomão construiu. E choravam, mas não de alegria,
mas não de júbilo, mas de tristeza, porque aos olhos deles, aquele era muito menor. Aquele que eles estavam construindo naquele momento era muito menor. Só que a voz dos que se alegravam era maior do que a voz daqueles que choravam. Quando Deus vai começar algo na sua vida, sempre vai existir circunstâncias e situações de olhares diferentes. Talvez muitos irão olhar para você e olhar para o seu passado. Não vão conseguir enxergar a glória do presente. Só que a palavra do Senhor disse que a glória daquela segunda casa, daquela última casa, seria maior do que a da primeira. Mas é pequenininha, mas é de madeira, mas não tem ouro, não tem pedra preciosa, mas tem a presença de Deus, mas tem a glória do Senhor. Muitos podem olhar para você numa reconstrução que Deus está fazendo na sua vida e dizer: mas Deus está fazendo tudo pequeno. Está tão pequeno, está tão simples. Mas aos olhos do Senhor é algo grande. Sabe por quê? Porque agora tem a presença de Deus. Porque agora o que o Senhor vai restaurar é algo verdadeiro. Não é algo externo. Não é uma beleza externa de ouro, de pedras preciosas, de posses, de dinheiro, como tinha o templo anterior. Mas agora é um templo simples, de madeira, mas é puro, é verdadeiro, tem a presença do Senhor, tem sacrifício, tem choro. A diferença é que quando Salomão foi construir aquele templo enorme, tinham muitos trabalhadores. Davi tinha preparado tudo, tinha riquezas, estava tudo preparado, mas e agora? Agora os trabalhadores são poucos, são fracos, não são capacitados. Mas é assim que Deus faz. Antes a construção foi feita em cima de status, de júbilo, mas e agora? É em cima de choro. É uma estrutura feita por lágrimas. Mas lágrimas de júbilo, de um júbilo de restauração, de reconstrução, de cura, de um novo começo. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na sua vida. Talvez você esteja exatamente aqui, na fase da reconstrução de um novo alicerce. Mas eu quero falar para você que se Deus está nesse negócio, essa reconstrução vai impactar as nações, vai impactar as pessoas ao seu redor, vai impactar aquele que vai cruzar o seu caminho. Como pode? Estava lá, estava destruído, eu vi. Estava em cima de entulhos, mas e agora? Agora tem um alicerce, as paredes estão sendo levantadas e Deus está na frente, Deus está direcionando tudo. É pequeno, é de madeira, mas tem a glória, mas tem a presença, tem a cura, tem a restauração, tem a transformação. Só que não continuou assim, não.
Porque Esdras capítulo 4 vai dizer que os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel. E chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Os adversários, eles foram até os líderes Zorobabel e Jesuá e queriam fazer uma aliança e pediram para que eles deixassem eles ajudarem a edificar novamente o templo do Senhor. Mas eles não aceitaram. Eles recusaram essa aliança. E por recusarem essa aliança, eles foram até o rei da Pérsia, Ciro, e começaram a trazer a sombra do passado da nação de Judá. E disseram: um povo rebelde, é um povo que não pagava tributos, é um povo que ia para cima, ia para a guerra. E se eles voltarem a edificar novamente aquela cidade, eles vão voltar a ser rebeldes e vão se rebelar contra nós. Então foi dada uma ordem para que eles viessem a parar a obra. E a tradição diz que eles ficaram 20 anos parados, sem poder continuar a edificação do templo. Eles começaram a ser perseguidos por não fazerem aliança com o mundo, por não fazerem aliança com o que é impuro, por não se misturarem à roda dos escarnecedores. Porque essa não era a vontade do Senhor. Porque, como eu já falei no começo, a vontade de Deus era reconstruir algo em cima do que é verdadeiro, do que é puro, do que é limpo, da verdade. E se eles fizessem aquela aliança com aquele povo que adorava outros deuses, que faziam sacrifício aos outros deuses, que sujavam as suas mãos com sangue de sacrifícios de crianças, e começassem a edificar a casa do Senhor, já não seria mais uma reconstrução em cima da verdade e do que é puro. Então eles ouviram a voz do Senhor, mas eles foram perseguidos. E muitas vezes, quantos de nós somos caluniados, injuriados, perseguidos por causa da nossa fé? E não é porque nós excluímos alguém, porque pelo contrário nós abraçamos. Mas muitas vezes apontam o nosso passado para envergonhar aquele que serve
Mas eu tenho algo para te dizer. A nação de Israel, mesmo naquela situação, ela permaneceu firme. Esdras e Zorobabel permaneceram firmes, esperaram 20 anos, esperaram a hora certa de começar a reestruturar novamente o templo, esperaram a hora certa de se levantarem. Nós temos que permanecer, porque eles sabiam que nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite e o passado, ele te assombra de uma forma que o seu presente você não consegue reconstruir, reedificar, olhar para o futuro, olhar para frente, continuar a caminhar, porque uma culpa do passado, ele vem sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que dá um novo começo e uma nova história para você. O seu passado não pode mais te condenar, ele não pode mais te afligir. A partir do momento que você se arrepende e o Senhor lava suas vestes com o sangue dele, te restaura, ele começa uma nova reconstrução na sua vida. Mas você tem que saber esperar o tempo determinado do Senhor. E se passaram 20 anos, e eles voltaram a reconstruir o templo. Esdras capítulo 6 diz assim: então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Arquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Eles voltam a reedificar o templo. Só que os utensílios que Nabucodonosor levou são restituídos para eles, depois de 20 anos parados, sem movimento para reconstrução. Eles conseguem reconstruir, eles conseguem terminar, e as ferramentas de adoração deles, dos sacrifícios que eles faziam para o Senhor, são restituídas. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Se tem algo que ficou para trás, se tem algo que ficou para trás, quando você foi saqueado, quando você foi roubado, quando algo na sua vida foi derribado e algo ficou para trás, o Senhor, Ele está restituindo nessa noite.
Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Talvez são os dons. Talvez você louvava ao Senhor. Talvez você tocava num altar como esse. E o seu coração se alegrava com seus instrumentos. Hoje o Senhor vai restaurar. Hoje o Senhor vai renovar os seus dons. O Senhor vai renovar o seu ministério. Talvez você pregava. Talvez era um missionário que ia para campo, que ganhava almas para o reino. E esses 20 anos, algo te paralisou. Mas hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite que o Senhor vai trazer de volta os utensílios, as ferramentas de adoração, as ferramentas do louvor, aquilo que Ele te entregou nas tuas mãos, aquilo que era seu e era particular seu com o Senhor. Hoje o Senhor está restaurando. E o Espírito de Deus, Ele fala muito forte comigo. Hoje é noite que o Senhor vai restaurar ministérios que estavam parados, paralisados, porque as circunstâncias, talvez os levantes, talvez as perseguições, talvez as injúrias, talvez a sombra do passado parou você, mas hoje é noite de você se levantar com as suas ferramentas nas mãos e dizer: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. É noite de um novo começo. É noite de reconstruir. Um novo começo na presença do Senhor. E para terminar, algo aconteceu no capítulo 10 que não deveria ter acontecido. Eles reconstruíram a cidade. Eles reconstruíram o templo. Neemias diz que eles reconstruíram também os muros. Eles trabalharam duro naquela reconstrução. Mas a Bíblia diz que os líderes religiosos, os príncipes, aqueles que estavam à frente, se corromperam. No capítulo 10, eles tomaram mulheres de outras nações, tiveram filhos com elas. E por causa disso, a idolatria, ela começou a ser introduzida novamente entre eles. E o capítulo 10 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande voz. No versículo 5 diz assim: então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus
entrou na câmara de Joanã e, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão daqueles que vieram do cativeiro. Novamente a história se repete. Era a fraqueza de Israel. Novamente, por causa de alianças e mulheres pagãs que adoravam outros deuses, a idolatria, ela entra novamente na nação. Mas a diferença é que todas as outras vezes que os profetas iam até eles, eles não ouviam. Eles matavam os profetas. E eles continuavam na mesma prática. Mas dessa vez foi diferente. Porque a palavra do Senhor diz no capítulo 10 que eles choraram muito diante de Deus, se prostraram, se humilharam e se arrependeram. Eu quero que você se coloque de pé. A reconstrução na minha vida e na sua vida, ela foi feita quando o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. No caminho de Pôncio Pilatos até o Gólgota, Jesus muito ferido, muito machucado, carregando aquela cruz. E Ele sabia que Ele estava caminhando para ser morto no madeiro. No caminho, nós já estávamos sendo reconstruídos. A cada dor, a cada golpe, a cada gota de sangue derramada, era uma reconstrução que o Senhor estava fazendo dentro de mim e dentro de você. Eles reconstruíram o templo, a cidade, mas eles se esqueceram de reconstruir algo dentro deles. Isso aconteceu no capítulo 10. E aí a obra do Senhor ali foi completada. Não quando eles terminaram a cidade de Jerusalém, mas quando eles se prostraram diante do Senhor e reconheceram e se arrependeram. Hoje é noite de ceia, é noite de reconstrução, é noite de você olhar para dentro de você e começar uma reconstrução, não externa, não do lado de fora, não por aquilo que as pessoas vão pensar e vão enxergar, mas uma reconstrução interna, verdadeira, aonde Jesus vai olhar para dentro de você, no profundo e no oculto, e vai ver, realmente eu posso recomeçar a reedificar uma casa nova, uma nova história, um novo começo, um novo ministério, porque é de dentro. E essa casa, ela só vai estar pronta
que entregamos diante de Deus. Eu vou repetir. Não é aquilo que nós falamos que somos, mas é aquilo que nós realmente somos, que está dentro de nós. Amém?